A difamação, ela também faz parte de uma das ferramentas que regulam o comportamento do patriarcado. Então, quando uma mulher, por exemplo, igual essa mulher que foi vítima, perdeu o filho, perdeu 2 filhos, né? Delegada, uma mulher que tem a ética para ser delegada. Por ela ter ética para ser delegada, ele não bastou matar os filhos. Ele tinha que colocar ela como imoral. Por eles serem de uma família conservadora, de uma família que tem uma perspectiva cristã, ele precisava falar e justificar para outras mulheres. Prestem atenção. Ele não justificou para os homens, ele justificou para outras mulheres. Ele deixou claro para outras mulheres, tá, que o fato dela ter traído foi o fator que levou ele a esse colapso, a esse feminicídio, tá? Só que acontece, não existe fato, não existe traição. Essa mulher estava num processo de separação. Quantos meses, quantos dias, quantos anos uma mulher precisa ter tido um distanciamento da relação para que não seja considerado traição? Esse é um dos papéis reguladores das mulheres conservadoras dentro do patriarcado. As mulheres conservadoras exercem um papel importante para o patriarcado, que é ser um muro de contenção, tá? Aonde, no momento que as mulheres buscarem pelos seus direitos, outras minorias também vão buscar pelos seus direitos. Então, é muito importante que essas mulheres conservadoras exerçam essa atividade, mas elas só vão fazer isso se elas estiverem convictas de que elas estão sendo do bem, de que elas estão aliadas da família, de que elas estão do lado de Deus. A maioria delas são mulheres que vão nas igrejas, muito evangélicas, não bebem, não fumam, não têm tatuagem, fazem todo um trabalho doméstico, amam os seus maridos, amam os seus filhos, mas elas têm um papel importante para o patriarcado, que é o silenciamento, a difamação e a exclusão de mulheres separadas. É um papo meio anos 50, mas o patriarcado é meio anos 50, né? É uma parada antiga mesmo, assim, uma burrice do passado que a gente está perpetuando devido ao capitalismo, né? O patriarcado é um desses membros do capitalismo junto com a igreja. Então, esse junto da igreja, esse pertencimento, elas também exercem, tá? Então, a gente percebe nessas redes sociais, nas outras redes sociais, principalmente as escritas, que muitas mulheres estão justificando, tá? Esse é o papel dessas mulheres conservadoras, da extrema-direita, da direita, do centrão, né? E as mulheres isentas também, tá bom? Todas elas, ou você que está me ouvindo que faz esse papel, esse é o seu papel, tá bom? Silenciar a vítima e desumanizar a vítima, né? Você vai desumanizar essa mulher que é delegada, que tem uma ética. Você vai colocar a moral dessa mulher, você vai distorcer, desumanizar, revitimizar. Então essa mulher não basta ter perdido os filhos, ela também perdeu a sua moral, a sua conduta, a sua ética. Ela não merece estar dentro do patriarcado. Por quê? Qual foi o crime que ela cometeu? Ela desfez uma família. Exatamente. Ela desfez um núcleo familiar na qual o patriarcado precisa para conseguir ter valor, né? A exploração começa em casa. Ela abriu mão disso, porque ela já existia um papel externo, ela já era uma mulher com vida, ela já era delegada, né? Então ela estudava, ela era uma mulher informada, ela viu que aquilo não tinha sustentação, falou, vou sair disso aqui enquanto dá tempo. Mas não deu tempo, porque os 6 meses da separação não foi suficiente para que esse homem se entendesse como alguém que não tem posse dessa propriedade, porque ela foi vista como uma propriedade. Então, o que ele fez? Ele, além de levar os filhos, ele também deixou uma marca. Essa marca é a ferramenta, né? Uma violência, a difamação da mulher após a separação é uma violência que acontece há muitos anos atrás.
tá? A diferença é que antigamente uma mulher que separava, como eu, por exemplo, nova, ou eu era direto para um cabaré, era assim que eles colocavam, tá? As mulheres não arrumavam serviço, não pertenciam à sociedade, não exerciam seus direitos nenhum, não tinham direitos. Por quê? Porque elas eram uma propriedade do homem. No momento que elas saíram de uma perspectiva dessa extensão desse homem, elas perdem os direitos que esse homem tem no título de patriarcado, no título de pai de família. Muitos homens não se casam por amor, não se casam por admiração por essas mulheres. Eles se casam para exercer nos seus núcleos conservadores a dinâmica. Eu tenho um título, o meu título, eu sou chefe de família, eu sou pai de família, eu sou um provedor, eu estou aqui, eu pertenço ao patriarcado. E aí, quando essa mulher se separa desse homem, ela retira ele do patriarcado. Exatamente. E aí esse homem, no movimento de desespero, construído pelo ópio do machismo, ele entra em pânico para retornar para o patriarcado. Tanto que alguns homens, quando eles separam, eles logo arrumam uma mulher e já casam. Ou eles só separam se eles tiverem uma mulher ali garantida. Né? Então, são poucos os homens que fazem uma racionalidade de casar com uma mulher, de decidir como que vai ser um contrato dessa relação, de compreender o outro como um ser humano. São raríssimos homens, tá? Muitos falam o que a mulher quer ouvir, eles compreendem o que a mulher deseja, às vezes é filho, às vezes é segurança, às vezes é afeto, às vezes é sexo, tá? E eles utilizam essa validação, essa troca. Eles conseguem essa mulher exercem para o capitalismo o trabalho reprodutivo. A gente não pode esquecer de que o que está sustentando essa violência é o capitalismo, porque o capitalismo entra em pânico uma vez que as mulheres começam a se modelar para um papel que não é o da reprodução. Como o capitalismo vai se sustentar sem a reprodução, sem o trabalho do cuidado, né? À medida que você tem um papel externo na sociedade, você tem um papel interno. Então você vai ter, sim, exceções raríssimas de casamentos, de relações, tá? Isso inclui relações também homoafetivas, que são diferentes, relações lésbicas, relações com pessoas trans, porque quando a gente fala sobre o papel do feminino, a gente ultrapassa a questão sexual. A gente está falando sobre o patriarcado definindo o nosso papel na sociedade. Então, a revolta, essa revolta, compreendem? Então, o homem, quando ele se separa, se ele não fizer uma terapia, se ele não tiver uma rede de apoio de pessoas ao redor dele que fala, meu amigo, vai buscar uma terapia, tá? Meu amigo, a pensão é prioridade da criança. Meu amigo, você não é dono dessa mulher. Se ele não tem uma rede de apoio que apoia a mulher na separação, esse homem ele se revolta. Porque aí ele quer pertencer de novo. Ele quer esse título da sociedade de novo, tá? Então, existe sim muitas camadas para a gente debater nessa questão. Não é uma coisa, um crime aleatório, não é um crime único e não vai ser o último crime. Esse é o mais assustador, tá? E essas mulheres que estão revitimizando essa mãe, essas mulheres que revitimizam as mulheres separadas e aquelas mulheres que questionam por que a mulher não separou na situação da violência, essas mulheres podem ser as próximas, tá? Elas podem ser a próxima, é como se fosse um banco de reserva do patriarcado, na qual aquelas mulheres que estão ali defendendo, elas estão aqui na contenção do muro. Então elas estão expostas, elas são as primeiras vítimas, tá? As conservadoras, igual essa delegada, eu tenho certeza que essa delegada não era uma mulher assim, nossa, radicalzona, vou lá defender a cannabis, eu sou progressista, eu vou pra... Não, ela tinha uma família dentro do padrão total. Ela tinha até um conhecimento, um reconhecimento profissional, a qual exercia um papel externo, sim, mas ela tinha uma família no molde tradicional e ela era de um contexto conservador, de um contexto cristão. Elas estão ali nessa contenção. E os homens, nos comentários, que estão ali agredindo as mulheres, difamando essa mãe, eles são os próximos algozes, os próximos criminosos, e eles estão no banco de reserva, ou para, né, ali cometer o feminicídio, um familicídio, um infanticídio, né, mas eles estão ali no banco de reserva do patriarcado, para exercer o poder do capitalismo e remodular a sociedade novamente,
para que o capitalismo permaneça sendo mesmo insustentável. Então, o custo do capitalismo é a violência, e a violência mútua, e a violência organizada, e a violência em sociedade, é a violência normalizada, é a violência